Boa noite, pessoal. Boa noite quem está no Instagram, quem está no Facebook. Escolhemos um tema muito especial para a live de hoje. Eu percebi que o tema da semana passada foi muito interessante, que a gente falou sobre como fazer receitas usando lúpulo. E no dia de hoje eu pensei também na elaboração de receitas, que é um tema que a gente percebe que o pessoal quer muito, mas vamos falar sobre elaboração de receitas usando levedura. Eu tive a ideia de fazer esse tema falando sobre levedura porque hoje de manhã eu estava em Floripa ainda. Eu estava na Levtech, eu fui para a Levtech hoje de manhã para fazer uma visita lá, para ver como é que tá a casa nova, porque eles fizeram uma expansão. Aumentaram bastante a produção, ficou bem legal lá. E como eu estava hoje na Levtech, né, por que não? Vamos falar sobre levedura hoje. Mas vamos falar no que toca à elaboração de receitas. Hoje eu já estou em São Paulo, eu vim no meio da tarde aqui para São Paulo, estou na minha casa, vocês podem ver. Sempre onde que eu faço as minhas lives, atrás da minha paredinha aqui cheia de quadrinho de cerveja, né? E esse final de semana também me deu a ideia de fazer essa live sobre receitas hoje, porque nesse final de semana eu estava em Floripa, fui dar aula pelo curso de tecnologia cervejeira da Brau Academy, o curso online que a gente está transmitindo ao vivo para o Brasil inteiro e a gente está gravando também. Quem tiver interesse em fazer esse curso, em assistir esse curso após terminar as gravações, já vai estar disponível a partir dessa semana já. Então quem quiser, entre em contato com a gente. É um curso... Opa! O celular aqui do Facebook caiu. Deixa eu voltar ele aqui. Que ele está carregando. Voltando aqui, normal. Se cair de novo, eu peço desculpa para vocês, porque eu tô com dois celulares, eu tô um transmitindo no Face e outro transmitindo no Instagram. O do Facebook tava sem bateria, eu tô deixando ele carregando aqui no tripé, deu uma leve caída. Esse final de semana eu tava falando então que eu tava dando aula de elaboração de receitas. No domingo foi a aula de elaboração de receitas. E nessa aula de elaboração de receitas a gente pensa nos ingredientes da cerveja como uma forma de dar sabor para a cerveja, né? Então a minha ideia hoje de falar para vocês sobre levedura é falar como que a levedura como a gente pode trabalhar a levedura para melhorar o sabor da nossa cerveja, para atingir o sabor que a gente quer na nossa cerveja. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: na hora que a gente pensa em elaborar receitas usando levedura, trabalhar melhor a levedura para que eu atinja o sabor da minha receita. Eu preciso saber que quando que é que a levedura, durante a fermentação, quando que ela esterifica. Durante toda a fermentação, durante a quebra de açúcar, é no começo, nos 20%, 25% primeiros dos açúcares que a levedura quebra, aonde que ela, com a presença do oxigênio, o oxigênio ele é consumido nesta hora também, o oxigênio ele é utilizado para que a levedura possa sintetizar óleos, né, ácidos graxos, entre outros, para poder se multiplicar. A primeira coisa que a levedura faz, os primeiros açúcares que ela quebra, é para se multiplicar, é para se reproduzir. Não é uma relação direta, é uma relação indireta. Mas a gente pode dizer
que quanto mais a levedura se multiplica, mais ela esterifica. Mas também gera álcool superior, isso é verdade. Não tem como negar. Mas uma cepa que é bastante esterificada, ela vai acabar produzindo uma quantidade grande de ésteres, tá? Então, o que eu tenho que saber é o seguinte: no começo da fermentação é quando a levedura começa a quebrar os açúcares para se multiplicar, que é quando acontece a esterificação. Então eu tenho que pensar da seguinte maneira: como que eu vou planejar as temperaturas da minha fermentação? Tem muita gente que começa numa temperatura um pouco mais baixa e depois vai subindo. Tem gente que já começa numa temperatura mais alta ou numa temperatura intermediária. O que isso afeta? Vamos entender então quando que eu tenho uma esterificação maior, quando que eu tenho uma reprodução celular maior. Fatores que influenciam na reprodução da levedura. Oxigênio é o primeiro deles. Então, se eu faço uma boa oxigenação, eu promovo uma reprodução celular maior. Segundo fator, o mais fácil, talvez o mais importante, é temperatura. Se eu estou fermentando a uma temperatura mais alta, essa levedura ela vai se multiplicar mais. Vai se multiplicar mais e vai esterificar mais. Terceiro fator, quantidade de levedura que a gente dosa, que é o que a gente chama de pitching. Se eu faço um pitching, uma dosagem de levedura abaixo do recomendado, ou seja, um underpitching, eu incentivo a levedura a se multiplicar mais também. Então, trabalhando esses fatores, a gente consegue trabalhar a esterificação da levedura. O principal deles é a temperatura. A temperatura vai influenciar da seguinte forma: se eu começar a minha fermentação numa temperatura mais baixa, nessa temperatura mais baixa, no início da fermentação, eu vou falar para a levedura, se reproduza menos. Ela vai se reproduzir menos e vai esterificar menos. Então, começar a fermentação com uma temperatura mais baixa vai esterificar menos. Tem cervejas que a gente quer que isso aconteça e tem cervejas que a gente quer o contrário. A gente quer que a levedura esterifica mais. Na hora que eu estou fazendo uma IPA, estou usando uma cepa neutra, né, para fazer uma IPA, para fazer uma escola inglesa, ou pior, eu acho que a fermentação de ale mais difícil de ser conduzida é na hora de fazer uma kolsch. Uma kolsch é uma levedura ale que a gente começa a fermentação em 16 graus. A 16 graus, essa levedura de kolsch, ela vai se reproduzir muito pouco, vai demorar mais tempo para fermentar, que a fermentação de uma kolsch na Alemanha, feita bem conduzida, ela vai demorar 2 semanas. Vai demorar 2 semanas. É um tempo maior, é o mesmo tempo que uma lager demoraria, né, para fermentar. Então, na kolsch, eu quero que a cerveja seja neutra. Então eu vou fazer uma fermentação numa temperatura mais baixa. Vou fazer uma IPA. Posso começar nos meus 17, 18 graus. A levedura que todo mundo usa geralmente é o S05 ou é o Nottingham. Começa então a fermentação da tua IPA nessa temperatura 17 ou 18 graus, espera ali até quase metade
da atenuação, né, de quanto que a levedura come de açúcar, porque é no começo da fermentação onde a levedura se reproduz mais e esterifica mais. Começo então numa temperatura mais baixa, se eu quero deixar essa cerveja neutra, e aí eu posso subir essa temperatura de 18 para 22, para 20 graus, chegando do meio para o final dessa fermentação. Por que eu subo a temperatura? É para acelerar um pouco o processo. Para acelerar um pouco o processo, fazer a parada de diacetil. Na parada de diacetil a gente limpa diacetil, a levedura quebra diacetil em butanodiol, que é um composto que não dá aroma. A gente quebra acetaldeído, o acetaldeído ele vira etanol, o álcool, né? E a gente evapora o enxofre, principalmente o H2S, que é o mais volátil. Aqui a gente tem a Manuela querendo derrubar as câmeras, né? Então eu tenho que botar ela no chão, porque senão ela derruba a câmera de novo. Ajustar aqui um pouquinho, tal, pronto. Se cair, gente, desculpa, tá? Os gatos eles ficam pulando. E como eu acabei de chegar em casa, é quando eles ficam mais excitados e ficam pedindo carinho. Então eles estão meio eufóricos agora, porque eu acabei de chegar em casa. Eu falei para vocês de 3 fatores que estimulam a reprodução celular. Mas tem um 4º fator. É um fator que pouca gente conhece, que pouca gente entende. É a quantidade de aminoácidos que tem o meu mosto. Por que eu faço parada proteica numa Weiss? Para quebrar proteína? Lógico, né? A parada proteica quebra proteína. Mas para que eu quebro proteína? A primeira resposta que todo mundo dá é a seguinte: eu quebro proteína porque o trigo tem muita proteína e eu quero reduzir a quantidade de proteína para que a cerveja não espume tanto. Também. Mas o principal motivo não é esse. Se eu quebro proteína em aminoácido. Se meu mosto tem mais aminoácido, a levedura esterifica mais. É para isso que eu faço parada proteica numa Weiss. A mesma coisa serve para as belgas? Com certeza. Lógico que serve. Né? Então, eu estava esquecendo do 4º fator, desculpa, gente. A gente tem 3 fatores: a temperatura, a oxigenação, underpitching, né? Quanto maior a temperatura, maior a reprodução celular. Quanto maior a oxigenação, maior a reprodução celular. Quanto menor o pitching, se eu fizer um underpitching, cuidado para não fazer um underpitching tão baixo assim, tá? Porque aí a fermentação não vai começar nunca, o lag phase da fermentação vai ser gigantesco e a tua cerveja vai contaminar. O 4º fator é fazer um mosto com mais aminoácidos. Se eu tenho um mosto com mais aminoácidos, eu vou falar assim: levedura, pega esse oxigênio que eu estou dando para você e pega também um aminoácido e forma uma nova parede celular, e compõe uma nova parede celular. Se reproduza mais. Na hora que a levedura se reproduz, depois da reprodução celular, outras cadeias durante o processo de fermentação vão levar à esterificação. Também a produção de álcool superior, como eu falei, né? Mas o objetivo nunca é a produção de álcool superior, né? Mas é sim a produção de ésteres. Então, esses 4 fatores são muito importantes para a gente pensar em esterificação. Quem está entrando agora perdeu um pouco da explicação.
O vídeo amanhã, até final do dia, ele tá no YouTube da Brau, tá? Da Brau Academy. Então sobe lá depois para ver o comecinho, né? A gente está falando sobre elaboração de receitas com leveduras. Vamos aplicar isso então em receitas, né? Na hora de fazer receita? A primeira coisa que eu sempre gosto de falar nas aulas de elaboração de receita, na hora que eu toco nesse ponto de temperatura de fermentação, é falar uma coisa para vocês que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Uma Weiss alemã, para ficar esterificada, como uma Paulaner, como uma Weihenstephaner, como uma Erdinger, ela é muito esterificada. Ela é realmente muito esterificada. A primeira coisa para fazer essa Weiss bem intensa, bem esterificada e bem fenólica, eu tenho que começar pensando na mosturação. Eu faço primeiro a parada ferúlica a 43 graus. Parada ferúlica vai gerar mais cravo durante a fermentação. Eu faço a parada proteica a 52 graus para gerar mais aminoácido para a levedura se reproduzir e gerar mais ésteres. Tá? Então, na hora de pensar no sabor que eu quero na fermentação, eu tenho que pensar nesses dois fatores na mosturação. Tá? Parada ferúlica 43 graus por 15 minutos e a parada proteica a 52 graus para gerar éster durante a fermentação. Então, na hora de fazer minha Weiss, eu vou fazer 15 minutos a 43, vou fazer 15 minutos a 52. Depois eu faço a rampa da beta, alfa amilase, mash out, né? Tudo isso. Aí eu vou jogar a minha levedura de Weiss. A qual temperatura que se fermenta uma Weiss produzida na Alemanha? Eu trabalhei em 2 microcervejarias na Alemanha. As 2 cervejarias, utilizando a WB06 da Fermentes, a gente começava a fermentação a 28 graus e mantinha essa fermentação por 7 dias a 28 graus, sem mexer na temperatura. Todo mundo fica de cabelo em pé na hora que eu falo isso. Nossa, mas 28 graus, a cerveja vai ficar ruim, vai ficar com muito álcool superior, vai ficar intragável. Ficaria se essa levedura fosse a US05. Vai fazer uma IPA e vai fermentar a temperatura ambiente para você ver o que vai acontecer. Se chegar nessa temperatura de 28 graus, a cerveja realmente vai ficar intragável, você não vai conseguir tomar ela. Mas as cepas esterificadas, você precisa fermentar numa temperatura mais alta, para que você reproduza o estilo como ele é. Ah, mas eu não gosto de esterificação. Então começa numa temperatura mais baixa, não tem problema, tá? A cerveja é sua, você que vai fazer, você que vai tomar. Mas para a finalidade de replicar essa receita que é feita na Alemanha, por exemplo, uma Weiss alemã, uma Tripel belga, você tem que fermentar em temperaturas mais altas. Aí tem muita gente que pergunta qual temperatura cada cepa? Cada cepa tem um limite de temperatura que, acima dessa temperatura, a cepa não esterifica mais. Não adianta eu fermentar acima de uma determinada temperatura, porque ela não vai fermentar mais. Um pouquinho mais acima do que isso, ela vai parar de fermentar. Que cada cepa também tem esse limite de temperatura em que ela vai parar de fermentar. Tanto um limite superior quanto um limite inferior. Toda cepa também tem um limite de temperatura onde que ela vai morrer. Para eu saber de cada cepa, eu tenho que realmente testar cada cepa. Não tem... Nem o fabricante dá pra gente esses limites, tá? Nem o fabricante dá. Mas a minha ideia, né, a ideia dos cursos de elaboração de receita que eu dou é justamente
tentar dar um pouquinho disso para vocês, passar um pouco da experiência. Porque realmente a gente não tem uma literatura boa falando de elaboração de receitas, tá? E aqui na live eu vou tentar passar um pouco disso. Eu não vou conseguir passar muito porque é pouco tempo aqui também. Quem tiver dúvida vai perguntando, ou entra em contato comigo depois, a gente responde tudo que a gente recebe de mensagem, tá? Pode entrar, pode falar no WhatsApp, pode mandar mensagem no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Vamos dar mais exemplos então? Vamos falar das cepas da Fermentes, que é uma coisa que todo mundo usa. Vamos falar das Ale primeiro, depois a gente fala das Lagers. Falando do S05, então, a temperatura ideal para começar a fermentação com S05 é por volta de 17, 18 graus. Chegando em 20 graus, o S05 começa a esterificar muito. O esterificado do S05 não é legal. Não tenta fazer uma colch usando o S05. Ela não vai ficar neutra. A levedura para colch é a K97 ou uma German Ale que tenha um perfil mais interessante de fermentação. Ou você pode até usar uma American Ale, uma California Ale, uma outra levedura mais neutra. O S05 para mim, em termos de éster, ele é um dos piores que a gente tem no mercado. Mas por que a Fermentes tem o S05? Porque a Fermentes escolhe as cepas que ela vai vender não pelo perfil aromático, mas pela capacidade de fermentação dela. Ela pega as leveduras mais parrudas que nunca dá pau em fermentação. A S05 é uma delas. Quem já teve problema com o S05? Eu não lembro se eu já tive algum aluno que reclamou que teve problema com o S05, que não startou a fermentação, que não atenuou, que parou a fermentação no meio, fermentação arrastada. Então, não só o S05, né, mas a Abbey da Fermentes talvez seja uma das leveduras mais vigorosas que tem, e não é interessante no perfil aromático. A T58 a mesma coisa, ela é interessante no perfil aromático, mas ela tem uma atenuação baixa. Como é que eu vou fazer uma belga com uma grande quantidade de malte e vou pegar uma levedura que não atenua direito? As cervejas clássicas belgas nunca tem nenhuma levedura com baixa atenuação como a T58 e como a S33. São todas leveduras com alta atenuação. Então, falando também de belga, então vamos lá, vamos para as belgas. Vamos para as belgas. Falei da US05, fermenta ela em 17 e 18 graus, não tem problema, pode usar, tá? Mas eu prefiro a Nottingham, eu acho ela mais leve, eu acho ela mais interessante no perfil aromático. A Lallemand também tem a BRY97, que também é interessante. Continuando na fermentes, a gente tem a T58. A T58, se eu fermentar a 18 graus, não mais do que isso, eu tenho um éster bem leve, que é o que uma Wheat Beer pede. Vai fermentar uma Wheat com T58, fermenta 18 graus, desde o começo. Vou usar o T58 para fazer uma belga. Você vai começar essa fermentação em 24, entre 24 e 26 graus. Eu falei um pouco mal da T58, mas o perfil sensorial dela é muito bom. Eu gosto dos ésteres, dos fenóis que a T58 dá para a cerveja. O problema dela é que ela não atenua muito, ela é de baixa atenuação. Por uma belga isso talvez seja um problema, a cerveja fique meio doce, né, no final. Então eu tenho que usar a T58 para uma cerveja de baixa graduação alcoólica, onde que eu uso pouco malte. A T58 você pode ir até 26 graus, não tem, acima disso ele não esterifica mais. S33, posso utilizar tanto para fazer uma Wheat, dá para utilizar,
Uma belga onde que eu não quero um esterificado muito alto, dá até para usar para fazer algumas inglesas, stout, porter. Quando eu quero que a S33 tenha um perfil neutro não, ela não é neutra, né? Mas com um esterificado leve, eu fermento por volta de 18 graus. Para fazer uma inglesa, por exemplo. Para fazer uma belga ou fazer uma Witbier, eu posso subir para 20, 22. E aí eu diria que essa levedura tem um limite de fermentação por volta de 20, 22. Acima disso, ela não esterifica mais. E se ela não esterifica mais, ela vai produzir álcool superior. Aí é ruim para a tua cerveja, não vai ficar legal. Eu falei um pouco da Abbey. A Abbey é uma cepa belga da Fermentes que não produz muito éster, ele produz um fenólico muito alto. Eu particularmente eu não gosto muito do perfil da Abbey, só que como eu falei um pouquinho antes, a Abbey ela é uma levedura muito parruda que fermenta bem rápido e não trava a fermentação, não tem problema de fermentação. Vamos falar das lagers, cepas lagers. Eu tenho a S23 e a W34 na Fermentes. Eu tenho a S189 também na Fermentes, tá? Muito legal. A W3470 talvez seja a cepa mais utilizada no mundo inteiro. Ela é a levedura que é utilizada por todas as cervejarias comerciais. No Brasil, 100% dessas cervejarias comerciais usam a W34. Por quê? Primeiro, porque ela é neutra. Segundo, ela atende os requisitos da Fermentes. É muito parruda, não trava a fermentação jamais. Terceiro elemento, que é muito importante para uma cervejaria comercial. Eu posso elevar a temperatura de fermentação da W34 para até 14 graus. O limite de fermentação dela é por volta de 14 graus. E a 14 graus ela não gera tanto álcool superior e nem tantos ésteres não desejados. Ainda deixa a cerveja relativamente neutra. Então, a 14 graus, uma temperatura um pouco mais alta, porque a maioria das leveduras lagers fermenta 12, pouquinho menos, né? Então um limite normal aí para as leveduras lagers é por volta de 11, 12. A W34 ela chega a 14. A 14 graus eu consigo fermentar em 5 dias, 6 dias, 7. Se eu estivesse fermentando a 12 graus, isso me demoraria 12 a 14 dias. Por uma cervejaria grande, então é muito importante a gente fermentar rápido, né? A W3470 tem esse perfil. Então o limite da W3470 é 14 graus. Acima disso a cerveja começa a ficar um pouco ruim. O S23, ele é frutado, mas o frutado que ele tem, ele não remete a banana. Ele é um frutado que você sente algo parecido com pera, pêssego, mas muito leve. Não vai vir banana, tá? Se produzir aroma de banana, isso é um off flavor para lager, tá? É um off flavor para lager que a gente não quer. O S23, ele é bem frutado. É uma cepa que pode ser utilizada para se fazer as Pilsen tchecas, por exemplo, né? Que tem um perfil um pouco mais frutado. A Heineken tem uma levedura um pouco mais esterificada, né, do que as outras cervejas comerciais. Então o S23 ele pode ser utilizado para fazer essas cervejas que tem um perfil um pouquinho mais frutado. O limite de fermentação dele então vai ser entre 11,5 e 12 graus, não passa de 12 graus. Eu já testei o limite da S23 fermentando a 13 graus e meio e não gostei. Não gostei, não achei que ficou legal. Então
esse perfil de fermentação do S23 a partir de 12 graus não fica bacana. Eu tinha esquecido de uma levedura ale também, a K97, que nem eu falei no começo do vídeo. Para se fazer kolsch, o ideal dela é fermentar entre 17 e 18 graus. Chegando em 20, 22 graus, ela começa a esterificar. Então, usar ela no máximo em 18 graus, tá? Assim como qualquer outra German Ale. Vamos pensar, o que mais que eu posso falar para vocês sobre elaboração de receitas? Pensando em levedura. Como conduzir as fermentações, né? Eu vou pegar aqui uma folhinha e eu vou responder algumas perguntas que o pessoal fez hoje à tarde. Eu postei um vídeo no Stories e aí eu falei, galera, poste suas dúvidas lá que a gente vai responder. E aí tem algumas dúvidas aqui bem interessantes que eu ia falar, mas que eu vou acabar citando aqui. Vamos começar a responder essas perguntas aqui, que são bem interessantes. Tem 6 perguntas e eu vou começar também a responder as perguntas do chat, que eu estou vendo que tá com bastante pergunta aí também. Fermentação é um negócio bem legal. A primeira pergunta do Luciano, meu amigo de Goiânia. Ele perguntou: em quanto tempo que morre a Saccharomyces depois da fermentação primária? A Saccharomyces, imagina que a levedura é um ser vivo, né? Que nem a gente. Come, fica ali em suspensão, né? Come os açúcares. Depois de comer, está saciada, dorme, flocula. Depois de dormir, ela vai acordar de novo e vai querer comer. Qual que é esse tempo dela acordar e querer comer de novo? Por volta de 30 dias. Então, após o final da fermentação, a gente tem até 30 dias para coletar toda essa lama, separar a lama de cerveja. Porque essa levedura vai acordar, vai querer comer, e se ela não encontrar açúcar, ela vai encontrar um pouco sim, tá? Ela vai encontrar um pouco, porque vai ter um pouco de maltotriose ali, né? Um pouquinho de açúcar ali que ela vai conseguir ainda digerir, né? Fazer a fermentação. Mas passando um tempo, depois dela comer a maltotriose, ela vai falar assim, putz, acabou a comida, o que eu faço? Se eu me autocomer, né? Fizer uma autólise, consumir as substâncias da parede celular, ela consegue energia para ela. Isso é verdade. Só que ela não se ligou que ela pode explodir. Né? Ela faz isso meio que inconsciente, né? Vai lá e rompe a parede celular. Na hora que rompe a parede celular é o que a gente tem chamado autólise. A autólise libera mercaptano, que é um aroma desgracento, é horrível. Remete a gás de cozinha. No gás de cozinha tem o gás mercaptano, que é pra gente sentir que o gás está vazando, né? Porque o butano que é utilizado no gás de cozinha não tem cheiro nenhum, né? Então a gente usa o mercaptano para sentir o cheiro do gás que está vazando. Então, um aroma que a levedura solta quando ela morre é o mercaptano. Segundo, tem um monte de óleos ali dentro. A cerveja fica com aspecto oleoso. Se você olhar ela contra a luz, ela fica meio oleosa, parece que tem uma gordura ali, fica meio granulada assim na hora que você olha ela. E na hora que você bebe, você sente um sabor oleoso também. Esse óleo também prejudica na retenção de espuma, faz com que a espuma caia muito rápido. Então, eu não quero autólise de forma alguma, né? A maioria das pessoas não deixa essa cerveja muito tempo ali em contato com levedura. A probabilidade maior de ter autólise é quando você guarda a levedura e ela fica 30 dias na geladeira. 30 dias na geladeira, fechada ali a frio, ferrou, ela vai autolizar.
e eu já vi casos, tá? O tempo ideal para guardar a levedura na geladeira, o ideal é 2 semanas, 15 dias. 3 semanas já tem um pouquinho de risco, 4 semanas esquece. Então, respondida a primeira pergunta do Luciano, vamos para a segunda pergunta dele, do Luciano também. Luciano, meu brother de Goiânia. Levedura de saison, como uma French saison, né? Fermenta destrina ou lactose? A levedura de saison, ela é uma levedura que atenua muito, muito. Assim como a levedura de Weiss. A WB06, ela é uma das leveduras que mais atenua 84%, porque ela é capaz de comer toda a maltotriose, coisa que pouquíssimas leveduras são capazes de comer toda a maltotriose. As leveduras comem todos os disacarídeos, os mono e disacarídeos, menos a lactose. E aí depois começam a comer os trissacarídeos, que é a maltotriose. E aí umas leveduras comem mais, outras comem menos maltotriose. A WB06 zera a maltotriose, come tudo. E as de saison também. Algumas, né? Não todas, né? A Belle Saison atenua menos do que as leveduras de French Saison, né? A Belle Saison ela é bem esterificada. As leveduras French Saison são bem fenólicas. Então você tem 2 perfis bem distintos aí de levedura para Saison. Então eu acredito aqui que o Luciano estava perguntando era das leveduras de French Saison que comem muito, né? Atenuam muito. E essa levedura de French Saison, ela realmente vai comer muito, vai praticamente zerar a maltotriose, mas ela não vai comer a lactose e ela não vai comer destrina. Quem come destrina, Brettanomyces e Lactobacillus come um pouco também. Respondida a segunda pergunta. A terceira pergunta é do Adriano. Como preparar a levedura para high maltose? Excelente pergunta, excelente pergunta. Na hora que eu vou fazer uma IPA, uma APA, né, uma levedura com uma baixa graduação alcoólica, você vai lá, pega o pacotinho do S05, dá uma chacoalhada nele assim, né, levanta a tampa do balde com a mão, rasga o pacotinho da S05 na boca, sem hidratar mesmo e joga dentro do fermentador, né? Não tem problema nenhum, um pacotinho fermenta 20 litros, não vai dar pau na fermentação, não vai acontecer nada. Né? Mas essa é a cena que a gente costuma ver normalmente. É lógico, eu não estou falando para vocês fazerem isso, né? Eu estou tirando um sarro aqui, né? Porque a US05 é muito parruda, mas ela não aguenta um tranco tão grande. Na hora de pensar em fazer uma high gravity, a gente tem que pensar o seguinte. O açúcar que tem, açúcar e álcool são tóxicos para a levedura. O álcool, é lógico, é tóxico para o ser humano, né? Por isso que a gente fica bêbado, né? Por isso que a gente fica lá meio grogue na hora que a gente toma uns goró e fica meio... né? Porque o álcool é tóxico, o corpo está tentando ali quebrar uma substância nociva para a nossa saúde, né? Então o álcool também é tóxico para a levedura. Algumas leveduras param de fermentar aí em 9% de álcool. 9, 10%, às vezes 11%. Então, eu tenho que escolher bem a cepa, né? Porque eu tenho que pensar na graduação alcoólica. Se eu vou fazer uma cerveja com uma alta graduação alcoólica, eu posso usar 2 cepas. Eu posso usar uma primeira cepa, que é para dar o éster que eu quero na minha cerveja. E aí eu estou falando de high gravity, eu não estou falando só de Russian Imperial Stout, né? Que é o que a maioria da galera faz. Eu estou falando de uma quadruple, né? Uma quadruple que precisa ser esterificada. Aí eu vou lá, eu posso jogar até o T58 que eu estava falando antes no vídeo, né? Gosto do perfil T58. O T58 não atenua muito bem, tem uma atenuação baixa. Mas eu quero o perfil esterificado do T58
na minha cerveja belga. Então vai lá, joga o T58 e aí do meio para o final, chegando mais para o final da fermentação, você vai jogar uma segunda cepa que seja própria para High Gravity. Geralmente essas leveduras aguentam até 20% de álcool, 25% de álcool. Tá? Então escolher uma cepa de High Gravity para conseguir atenuar muito bem essa cerveja então. Não só então a escolha da cepa. Para fazer essa High Gravity eu posso ter essa estratégia então, né, de usar duas cepas. Uma para dar o perfil esterificado e outra para realmente atenuar. Isso é muito usado, tá? Isso é realmente muito usado. Mas não é só isso. A primeira coisa que é tóxica é o álcool que eu falei. A segunda é o açúcar. Então não adianta pegar uma levedura seca, abrir o pacotinho e jogar dentro do mosto que está numa densidade de 1100. Na hora que a levedura cai dentro do mosto, vai falar assim, nossa, tá difícil fermentar aqui, tá difícil trabalhar nesse negócio. Eu não vou dar conta. Flocula. E aí você não consegue startar a fermentação. O que eu tenho que fazer? Um starter, eu acho que em 2 estágios o ideal. Faz o primeiro com uma densidade de 1040, depois sobe para 1060, 1065. Faz 2 starters, né? Então pega a levedura, bota em 1040, deixa 2 dias, depois drena o mosto, o líquido, joga em outro mosto para fazer um segundo starter a 1065, 1070. Com isso, na hora que você jogar num mosto de 1100, 1090, a levedura não vai se incomodar com aquela quantidade de açúcar e vai conseguir comer aquela quantidade de açúcar e vai conseguir atenuar bem. O pitching de levedura, a quantidade de levedura que eu vou dosar aí também é importante. Eu vou triplicar ou quadruplicar a quantidade de levedura que eu jogaria numa cerveja com uma graduação alcoólica mais baixa. Então se eu jogo um pacotinho para fazer 20 litros de uma APA, eu vou jogar 3 pacotinhos para fazer 20 litros de uma Russian ou de uma Quadruple. O pitch é ideal. Outra coisa, o pitch é importante. Outra coisa importante também é a oxigenação. Por que a oxigenação é importante nesse caso? Porque a levedura caiu num meio que ela não gosta, ela não quer estar ali. Ela está se sentindo incomodada com aquela quantidade de açúcar. Não vai fermentar muito fácil, vai demorar para startar. Mesmo eu jogando, né, uma quantidade boa fazendo starter, ainda é um desafio muito grande para ela. Uma boa dosagem de oxigênio aí ajuda muito. Por quê? Para ela se reproduzir? Sim, não só para ela se reproduzir, mas na hora que eu doso oxigênio na cerveja, no começo da etapa de fermentação, a gente tem a respiração celular. A gente tem um pouquinho de respiração celular. A respiração não gera álcool, gera água e CO2. Mas a respiração celular gera 11 ou 12 vezes mais energia para a levedura do que a fermentação. Então fazer uma boa dosagem de oxigênio vai dar energia para ela começar a fermentar. Vai dar energia para ela começar a fermentar, para ela conseguir fermentar aquilo de uma maneira bem saudável e terminar essa cerveja, né, também de uma maneira bem saudável, né? Conseguir ali atenuar essa cerveja de uma maneira saudável. Para essas cervejas, a gente usando apenas oxigênio na forma de no ar, né, na forma de ar, com pedrinha difusora e bombinha de aquário,
não é o suficiente. Não é o suficiente. Suficiente seria com oxigênio puro, né? O oxigênio puro a gente conseguiria dissolver mais dentro dessa cerveja com a graduação alcoólica maior. Mas eu tenho uma outra prática que eu posso fazer. Terminei minha cerveja hoje. Fui lá, coloquei o mosto para dentro do fermentador, fiz uma aeração. Fiz uma aeração por 4, 5 minutos com bombinha de aquário e pedra difusora. Fechei o balde e larguei lá. 12 horas depois, amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou lá, abro esse balde de novo, coloco a pedra difusora de novo ali, ligo a bombinha e faço uma segunda oxigenação. Mesmo que o airlock ainda não começou a borbulhar. Mesmo que você ainda não começou a fermentação, né? Não estou vendo ali o airlock borbulhar nem nada, a levedura já incorporou esse oxigênio, né? Já está na célula dela, então se eu jogar um novo oxigênio ali, eu vou conseguir dar uma dose extra de oxigênio para essa levedura fermentar. Fazer uma high gravity é crítico para ale. Para lager é o dobro de criticidade, se a gente pode dizer assim, né? Por quê? Porque a temperatura de fermentação de lager é uma temperatura mais baixa. Você vai fermentar então essa cerveja numa temperatura mais baixa, a levedura fermenta mais devagar por causa da temperatura mais baixa. Eu preciso aumentar mais ainda o pitching de levedura, eu preciso dobrar. Então, como eu estava dando um exemplo, para uma Russian Imperial Stout você joga 3 pacotinhos. Para fazer uma Doppelbock de 10% de álcool, você vai jogar 6. E obrigatoriamente vai fazer 2 oxigenações dessa forma. Senão, o que acontece? Acontece um erro muito comum na hora que você faz high gravity. A levedura não conseguir atenuar muito bem a cerveja e aí ela fica doce, né? Ela deixa muito açúcar ali, ainda por fermentar, ela fica doce, chegando a ficar enjoativa. E aí você invasa ela na garrafa, né? Você vai lá, invasa na garrafa, joga mais açúcar para fazer priming e deixa ela lá a temperatura ambiente. O que vai acontecer? Gushing, chafariz. Abriu a cerveja, vai tudo para fora. Se não estourar a garrafa, né? Festinha de São João. Então, é muito complicado fazer uma high gravity. Tem que levar em consideração tudo isso que eu falei. Bom, me prolonguei bastante de fazer falando de high gravity porque é muito interessante. Espero aí ter respondido. Acho que eu falei de todos os aspectos importantes aí na high gravity. Pergunta do Adriano, pergunta muito boa. Próxima pergunta que foi colocada hoje à tarde. A Mayara falou, fala um pouco de fazer receitas com Kveik. A Kveik... Esses dias eu estava me perguntando, a Kveik entra dentro de lager ou ela é um alienígena, ela é um grupo à parte? Será que alguém vai falar assim, existe ale, existe lager? Ah, existe um outro grupo de levedura que chama Kveik. São os monstrinhos que comem tudo, né? A Kveik tem um perfil de fermentação diferente. A 19, 20 graus, quando uma ale está fermentando bem, a Kveik para. Depende da cepa. A gente sabe que Kveik é um grupo de leveduras, né? Não é uma cepa específica, tá? É um grupo de leveduras. E dentro desse grupo você tem variações, né? O limite inferior ali vai ser por volta de 19, 20, 21 graus. O superior pode ser 34, 35 ou 40 graus, depende da cepa. Curiosamente, eu estou fazendo aqui uma Session IPA com Kveik para tomar agora no Natal. O que eu fiz? Na minha geladeira só cabe 60 litros e eu tenho uma Exibril 60,
mas na Easybril 60 dá para fazer 90. Então eu botei 60 ali dentro da geladeira e aí sobrou mais uma bombona, eu botei para fora e meti uma Kveik lá. A primeira coisa é que Kveik funciona a qualquer temperatura, temperatura ambiente, é pau para toda obra, maravilha. É uma levedura que em alta temperatura de fermentação não gera fenólico, né? Mais de 90% dessas cepas de Kveik não gera fenólico nenhum. O fenólico é a coisa mais chata que tem na levedura. É aquele fedor que você tem na lager comercial que você compra aí no supermercado, né? É um phenolic of flavor, né? O que a gente chama de POF. O phenolic of flavor que dá esse cheiro de plástico ou de cera, borracha, né? É o que você encontra na Brahma, na Skol, nessas cervejas aí, que são fermentadas em alta temperatura, então gera esses fenólicos. A Kveik não gera esse fenólico chato, mas ela gera um pouco de esterificado. Um esterificado aí remetendo umas frutas amarelas, pode vir laranja, tangerina, pode vir pêssego, pode vir entre outras frutas amarelas. A intensidade desse esterificado, vale dizer, né? Varia de acordo com a temperatura também, né? Como a gente falou no começo do vídeo, a temperatura aumenta a reprodução celular, que aumenta o esterificado. Essa regra também vale para Kveik. Como a gente fermenta em temperatura ambiente, 28 graus, 30 graus, nessas temperaturas ambiente, a Kveik gera um esterificado com intensidade baixa? Não. Com intensidade alta? Também não. Com uma intensidade que eu diria mediana. O esterificado, vale também dizer que o esterificado da Kveik é legal, não é ruim, tá? Porque outras cepas neutras, como o S05, geram esterificado ruim. O W3470, quando é fermentado em alta temperatura, gera um esterificado ruim também, tá? Um exemplo de éster ruim é a acetona, que a gente às vezes pega nas cervejas belgas. Essas mesmas cervejas que eu falei para você fermentar em alta temperatura. Às vezes dá um probleminha na levedura e ela, que geralmente não gera tanta acetona, resolve gerar um pouco de acetona. É um off-flavor nas cervejas belgas, mas isso foge da regra, né? A regra é que você fermenta toda a belga em alta temperatura e ela fica boa mesmo. A Kveik não gera fenólico, gera um esterificado com intensidade mediana, um esterificado bom. O que eu percebi então com a Session IPA que eu tenho fermentando, que está aqui em casa? Uma eu fermentei na geladeira, 18 graus, com S05. Joguei o dry hop. Está na maturação agora, já joguei o dry hop nela. Joguei o mesmo dry hop na Kveik que fermentou fora da geladeira. Mesmo com o dry hop, você sente o esterificado da Kveik. E o esterificado é um sabor a mais na tua cerveja. É um sabor a mais que não vai brigar, mas pode esconder. Brigar não é a palavra, mas pode esconder um pouco a lupulagem. A lupulagem fica menos intensa, o malte fica menos intenso. Né? Quando você usa uma cepa, quanto mais esterificada ela for, quanto mais fenólica ela é, mais ela vai esconder lúpulo e malte. Mas em IPA em geral, geralmente fica legal, fica legal. Eu já tomei várias IPAs com Kveik. Eu acho que ela casa muito bem com a New England IPA, porque a gente não gosta da Vermont, né? A gente descobriu que a gente odeia Vermont e Conan, porque é uma levedura lazarenta que demora para fermentar, não starta. Se starta, depois de um tempo ela tem fermentação arrastada, para de fermentar no meio, e aí você envasa ela em lata, explode as latas, explode as garrafas e... A gente está parando de usar Vermont e Conan na New England. O pessoal tá usando muito London Ale, né?
que fica legal, tem um esterificado também, mas eu acho que a Kveik pode ser uma alternativa aí para se fazer uma New England. Bom, enfim, acho que isso de Kveik você pode usar para fazer uma colch, mas aí não vai ser uma colch. Uma colch ela precisa ser neutra, né? Eu acho que ainda vão inventar um estilo chamado Kveik Beer, Kveik Ale, qualquer coisa do tipo aí, que vai ser uma cerveja com perfil de lúpulo baixo, e aonde que aparece ali os aromas da Kveik, né, esterificada. Tipo uma Blonde Ale, né? Só que feita com esterificado da Kveik. Estamos no começo ainda da Kveik, temos que entender muito ainda. Eu particularmente não entendo quase nada. Tem gente que sabe mais do que eu, mas o pouquinho que eu sei, passei para vocês. O Herbert também fez uma pergunta hoje à tarde, perguntando qual o pitching rate para Weiss? Eu faço um under pitching ou eu faço um pitching normal? Na hora de a gente pensar em pitching, a gente não tem que pensar só na graduação, só na OG que a cerveja tem. A gente tem que pensar em outros dois fatores: oxigenação e temperatura de fermentação. Então, três coisas que você tem que pensar juntas: oxigenação, temperatura de fermentação e pitching. Porque isso vai dizer se a levedura está em saúde para conseguir terminar, está em condições, desculpa, para fazer essa fermentação de uma forma legal. Vou dar um exemplo. Quanto maior a oxigenação, menor pode ser o pitching. Porque eu estou dando mais oxigênio para ela se multiplicar mais, então eu posso reduzir um pouco o meu pitching. Não é muito, um pouco. Quanto maior a temperatura de fermentação, menor pode ser o pitching. E o inverso também, né? Quanto menor a temperatura de fermentação, como uma lager. É por isso que na lager a gente faz um pitching dobrado, né? O dobro do uma ale. Porque está fermentando numa temperatura mais baixa, ela se multiplica menos, ela fermenta mais devagar. Então, o pitching, ele depende da temperatura de fermentação e da oxigenação. Para se fazer uma Weiss, então, respondendo a pergunta do Herbert, você vai fermentar ela entre 26 e 28 graus. Se for nessa temperatura, você pode fazer um pitching um pouquinho mais abaixo. Eu estou falando um pouquinho mais abaixo, percentualmente, uns 30% a menos do que você faria um pitching numa IPA, tá? Do pitching rate de uma IPA. Pode ser de 20 a 30% menor o pitching por conta dessa temperatura maior de fermentação que a Weiss tem. Mas se você vai fazer essa Weiss a 18, 20 graus, você tem que subir um pouquinho então o pitching, né? Temperatura mais alta, pitching menor, temperatura um pouco mais baixa, pitching maior. Fazer overpitching numa Weiss que é um problema, tá? O overpitching faz com que a levedura se multiplique menos e esterifique menos. Com isso, eu não consigo replicar muito bem uma Weiss. Por isso que o pitching das cervejas esterificadas é fundamental. Principalmente se você reaproveita a levedura, em casa ou na micro cervejaria. O que todo mundo faz é pegar a lama inteira e jogar na cerveja seguinte. Quando você faz isso, você está fazendo um overpitching de 2 vezes e meia, mais ou menos, da quantidade de levedura ideal para essa cerveja. Você com certeza vai esterificar menos. Durante a fermentação, a levedura ela se triplica, 3 vezes e meia a quantidade de levedura que você jogou lá. Né? E aí você coleta mais ou menos 2 vezes e meia. Você joga na próxima cerveja, você acaba esterificando menos.
Gente, o Instagram vai cair a conexão agora. Eu peço que vocês, quem fez pergunta lá, faça de novo. Vamos lá pro Facebook, tá com um chat bem longo. Galera, primeiro, muito obrigado pela audiência que vocês estão dando pra gente hoje. Estamos batendo recorde. A semana passada foi um recorde e hoje, essa semana foi um recorde também. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado. Obrigado pelo prestígio. Espero que tenha está sendo proveitoso para vocês aí. Vamos lá, eu estou respondendo primeiro as perguntas do Facebook. Galera, quem está no Instagram e está reconectando e fez alguma pergunta, a conexão caiu depois de 1 hora. Faça de novo a pergunta, tá? Para que eu possa responder. Eu vi que tinha bastante pergunta aí, mas eu não consegui ler ainda. Estou olhando aqui o Facebook para ver se tem perguntas. Vamos lá fazer as perguntas, galera. Vamos aí, temos mais uns 15 minutos aí. Galera do Facebook, não estou encontrando perguntas aqui. Coloquem suas perguntas. Pessoal do Instagram, coloque suas perguntas de novo aqui para que eu possa responder. Vamos lá, galera. O Instagram caiu porque deu 1 hora, ele cortou a conexão. Coloque as perguntas de novo no Instagram, por favor. Galera do Facebook também, por favor. Eu não estou vendo pergunta nenhuma no Facebook. Quem quiser, pode colocar suas perguntas aqui. Beleza, tem uma pergunta aqui no Instagram. O Guga, meu amigo Guga, como é que tá? Levedura da AEB Fermolager W. Se eu conheço ela. Meu amigo, eu nunca utilizei. Eu sei que eles estão entrando com um preço bem legal, bem acessível, né? Eu até gostaria de ter algum feedback aí, se vocês utilizarem. Me falem, cara, eu não utilizei ainda. Celão Martins está perguntando. E a Mangrove California Lager? Acho alta a temperatura do envelope, mas como nunca usei, comprei e vou utilizar. Celão, cara, eu não lembro qual que é a temperatura dessa cepa, da California Lager. Existem algumas cepas, deve ser, que são as American Lager, né? A Levitec tem uma, que o ideal de fermentação dela é por volta de 15 graus, tá? E você pode fermentar até 18. Se você fermentar a 12, ela meio que para, né? Ela fermenta neutro, tá? Eu acho que essa cepa que você está falando é um tipo de... é esse tipo de levedura, American Lager. Tem uma outra pergunta aqui. Fermentar uma blonde com S33 a 18 graus e depois subir para 20 fica bom? Ou melhor fazer a 20 direto? O S33 ele tem um esterificado bem baixo. E você fermentando a 18 vai dar abaixo. Se a tua intenção for essa, tudo bem. Se você quiser mais esterificado, sobe para 20. Se você quer mais... A 20 graus o S33 vai dar um esterificado mediano, não alto. Você quer um esterificado alto, você usa o T58 acima de 20, 22 graus, já começa a ter um esterificado bom. O T58 você pode subir até 26 se você quiser. O Herbert está perguntando qual seria a levedura seca ideal para fermentar uma tripel. Levedura seca. Meu amigo, eu fiz um teste há 2 meses atrás com 2 cepas da Mangrove. Uma chamada Belgian Ale e uma chamada Tripel. A Belgian Ale ela é mais esterificada e a Tripel é um pouco mais fenólica.
Mas eu fermentei em temperatura ambiente, 26, 28 graus. Essas duas cepas ficaram muito legais. A Belgian Ale da Mangrove e a Tripel da Mangrove também. Ambas ficaram bem legais, pode comprar qualquer uma delas, tá? O Celão tá falando pra gente que essa cepa de California Lager, né, ela é de 18 e 20 graus no envelope. Então provavelmente é essa cepa mesmo, é essa cepa de que eles chamam de American Lager, né? Vamos olhar o Facebook, que parece que tem algumas perguntas aqui. O Paulo está perguntando se vale a pena investir em fermentação flash, analisando a longo prazo. Vou falar rapidinho, porque o tema também não é muito sobre condução de fermentação, mas mais sobre elaboração de receita. A fermentação flash é uma fermentação, uma temperatura um pouco mais alta, né? Ela fermenta muito rápido, assim como a Kveik, né? Então dá uma produtividade muito maior para a tua cervejaria. O Humberto está perguntando, referente a Weiss, o que gera acidez além do normal? Humberto, uma Weiss ela vai ter uma acidez um pouco maior, assim como a Saison também, as French Saisons vão ter também. Por quê? Porque você fermenta numa temperatura mais alta e a cepa atenua muito. Ela fermenta, ela age demais, ela quebra muito açúcar e ela acaba agindo bastante, tá? E com isso ela acaba acidificando bem. Deixa eu ver se tem mais pergunta no Face aqui. Não estou encontrando mais pergunta no Face, no Insta. Ô, Andrezão, a cepa da Brahma de Agudos, cara. A cepa da Brahma de Agudos é o W34, cara. É o W34. A Brahma de Agudos só é melhor do que a Brahma normal porque eles fazem ela numa temperatura acho que mais controlada, né? Ela acaba ficando mais leve, né, cara? Então, a Brahma de Agudos é diferente mesmo da Brahma de Jacareí, com certeza. O Eduardo SB está perguntando, você pode falar alguma coisa sobre a levedura 189? A S189, eu usei para fazer Pilsen na Alemanha quando eu trabalhei numa cervejaria lá. Ela é uma cepa neutra, muito boa, não é frutada, tá? Ela é mais ou menos equivalente ao W3470. Ela é uma cepa que deixa a cerveja muito saborosa, assim como o W34. O W34 é neutro, mas mesmo a neutra traz um pouquinho ali de esterificado e o perfil da fermentação, né? Que é muito gostoso. Eu gosto bastante do S189, cara. Pode utilizar tranquilamente. Limite de fermentação para ela não chega a 14 graus, que nem chega a W34, tá? Fermenta em 12. Eu já usei ela bastante, 11 graus e meio, 12 graus e fica bem legal. O Júnior está perguntando, e nossa quadruple sai? Ô, meu querido, vou fazer uma quadruple aí. Cara, manda pra mim a receita depois pra eu dar uma olhada. Eu não sei se eu vou conseguir até aí pra fazer com vocês, né? A gente falou aquele dia no churrasco lá. Mas manda pra mim aí a receita que eu dou uma ajuda, com certeza, viu? O Cássio está perguntando, qual levedura indica para VIT? Cássio, eu falei das leveduras da Fermentos agora há pouco. A T58, se fermentada a 18 graus, dá um éster baixo e que para VIT é bom. A 18, não a 20, tá? 18 ou 17 graus. Ou o S33 entre 20 e 22 graus. A gente tem cepa específica para VIT também, tá? A White Labs tem a WLP 400,
a Bio 4 tem uma chamada Vitibir, que são muito boas, cara, muito boas, eu realmente recomendo. Que dá esse esterificado baixo. Bom, galera, vamos terminando então. Uma última pergunta, então, vai. Indica alguma levedura para New England IPA? Indico sim, cara. Como a gente estava falando aqui, estamos abandonando o Vermont e Conan, né? Porque elas param no meio da fermentação, né? Aquela história toda, cara. Não estamos mais usando o Vermont e Conan e porque é problemática na fermentação. Ela não é parruda, ela é uma levedura que para no meio da fermentação, deixa de atenuar a cerveja, enfim. E aí o pessoal começou a utilizar muito a London. Eu gosto muito da London, cara. Eu gosto muito da London. Não puxando muito o saco da Gabriela, mas já puxando, gosto muito da London Ale da Levitec, não só para New England, mas para fazer inglesas. Eu gosto muito da London Ale, a London Ale 3. E a New England também está sendo invadida pela Kveik, né, cara? O perfil de fermentação da Kveik está bem interessante. Ô Andrezão, tá falando para não usar o Vermont da East Labs. Deu problema, né? Não usa Vermont jamais, eu diria, cara. Não usa Vermont, cara. Esquece dessa história. Galera, então essa foi a live que a gente mais teve gente, tanto no Face quanto no Instagram. Obrigado pela audiência. Toda segunda-feira às 8 horas a gente está aqui. E foi a live mais longa também, porque esse assunto é muito legal, né? É muito legal e dá pra gente falar bastante. A conexão até caiu aí no Instagram, tive que conectar de novo. Quem tiver mais alguma pergunta pode fazer pergunta aí ou no Face ou no Instagram. Tentei falar o que eu consegui, porque em 1 hora é pouco tempo, né? Do que a gente fala aí no curso de elaboração de receitas da Brau Academy. Quem tiver interesse no curso de elaboração de receitas da Brau, a gente tem ele presencial em algumas cidades, né? Ele está dentro do curso de tecnologia cervejeira. E a gente tem ele também gravado, a gente tem ele online. Quem quiser adquirir, é um curso que a gente gravou online. Assim como o curso de tecnologia cervejeira inteiro da Brau Academy está gravado para quem quiser assistir online, tá? É só falar com a gente está subindo essa semana aí no site para começar as vendas, mas quem quiser já fazer qualquer módulo ou o curso inteiro está à disposição. O curso de elaboração de receitas está lá dentro. São 8 horas de elaboração de receitas, falando de insumos, como a gente falou, falando de cálculos cervejeiros, que é um negócio que eu também estou fazendo bastante, né? Mostrando beersmith, degustando malte, degustando lúpulo. É um curso bem completo de 8 horas para quem tiver interesse. Galera, muito obrigado, valeu, espero ver vocês, todo mundo aí, semana que vem. Obrigado pelo prestígio. É muito importante para o professor ver a sala cheia como tá aqui hoje. Bastante gente no Face e no Instagram. Valeu, galera.